Não é por acaso que você está assistindo a este vídeo agora. Entre os dias 17 e 20 de fevereiro, uma janela de 4 dias se abre, e essa janela carrega dentro de si um alinhamento cósmico que poucas gerações na história da humanidade tiveram o privilégio de testemunhar. Um eclipse solar, um anel de fogo, 5 planetas reunidos no mesmo signo e a grande conjunção que o universo preparou ao longo de 36 anos. Tudo isso acontece dentro desses 4 dias. E você está aqui. Você, que escolheu ouvir, que sentiu algo chamando, está aqui. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Este não é apenas mais um vídeo sobre astrologia ou energia cósmica. O que está prestes a acontecer entre o dia 17 e o dia 20 de fevereiro de 2026 não acontecia desde 1989. E, na verdade, na sua forma mais profunda, não acontecia há cerca de 9.000 anos. Eu sei que isso parece impossível. Eu sei que a mente racional resiste a esse tipo de afirmação. Mas peço que você fique comigo até ao final, porque quando você compreender o que está se formando no céu, vai entender por que tantas coisas na sua vida começaram a se mover de formas inesperadas. Se você tem sentido ultimamente que algo dentro de você está mudando, que há uma inquietação que não consegue nomear, que sonhos estranhos visitam suas noites, ou que uma sensação de expectativa se instalou no seu peito sem motivo aparente, saiba que isso não é coincidência. Seu corpo e sua alma já estão respondendo ao que o cosmos está preparando. E o simples fato de você ter encontrado este conteúdo neste exato momento é por si só um sinal de que algo dentro de você reconhece a importância do que está por vir. Vamos começar pelo que acontece no dia 17 de fevereiro. Nesse dia, o Sol e a Lua se encontram no signo de Aquário, nos últimos graus desse signo, formando o que a astronomia chama de eclipse solar anular e o que as tradições antigas chamavam de portal de fogo. A Lua passa entre a Terra e o Sol, mas não o cobre completamente. Ela deixa um anel de luz visível ao redor, como se o universo estivesse mostrando que mesmo na escuridão, a luz nunca desaparece por completo. Esse eclipse acontece a 28 graus de Aquário, e marca o início de um novo ciclo de eclipses no eixo Leão e Aquário, um ciclo que vai se desdobrar ao longo dos próximos 2 anos. Mas o que torna esse eclipse verdadeiramente extraordinário não é apenas a sua forma, é o que acontece ao seu redor. Nesse mesmo momento, 5 planetas se reúnem no signo de Aquário: Mercúrio, Vênus, o Sol, a Lua e o Nó do Norte, todos juntos no mesmo espaço do zodíaco. Quando foi a última vez que você ouviu falar de 5 corpos celestes ocupando o mesmo signo durante um eclipse? Isso não é comum, isso é raro. E essa raridade carrega um peso energético que pode ser sentido por qualquer pessoa que esteja minimamente atenta ao que acontece dentro de si. Aquário é o signo da visão coletiva, da inovação, da quebra de padrões e da liberdade autêntica. Quando um eclipse solar acontece nesse signo, ele funciona como uma espécie de reinício cósmico. Tudo o que você acreditava sobre o seu lugar no mundo, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus objetivos, tudo isso é colocado sob uma nova luz. Não para destruir, mas para revelar. O eclipse não tira nada de você. Ele ilumina o que já estava escondido, o que você talvez não quisesse ver, o que precisava ser visto para que a transformação pudesse começar. E aqui está o ponto que muda tudo. Esse eclipse não acontece sozinho. Ele funciona como o primeiro ato de algo muito maior. 3 dias depois, no dia 20 de fevereiro, Saturno e Netuno se encontram exatamente no grau 0 do signo de Áries. E essa conjunção, essa união entre o planeta da estrutura e o planeta dos sonhos, não acontecia desde 1989. E naquela época, quando Saturno e Netuno se uniram pela última vez, o mundo mudou. O muro de Berlim caiu. A União Soviética começou a se dissolver. Sistemas inteiros que pareciam eternos desmoronaram em semanas. Realidades que ninguém acreditava que poderiam mudar simplesmente deixaram de existir. Agora, 36 anos depois, esses 2 planetas se encontram novamente, mas desta vez há algo que torna esse encontro ainda mais poderoso. Desta vez, a conjunção acontece no grau 0 de Áries, o primeiro grau do primeiro signo do zodíaco. Este é o ponto onde tudo começa. É o momento 0. É a semente antes de germinar, o primeiro suspiro de uma nova era. Astrólogos de diferentes tradições concordam que a última vez que Saturno e Netuno se encontraram
exatamente nesse grau, foi há aproximadamente 9.000 anos, num período que coincide com o nascimento da agricultura e o início da vida sedentária da humanidade. Você compreende a dimensão disso? A última vez que essa configuração exata aconteceu, a humanidade estava literalmente inventando um novo modo de existir. E você está aqui, neste momento, ouvindo sobre isso. Não porque alguém te obrigou, não porque um algoritmo simplesmente te mostrou. Você está aqui porque há algo dentro de você que sabe, mesmo que não consiga explicar, que este momento importa. Que esses 4 dias entre 17 e 20 de fevereiro carregam algo que você precisa receber. Talvez você tenha passado os últimos meses, ou até os últimos anos, sentindo que algo não se encaixava completamente. Como se estivesse vivendo uma vida que é quase a sua, mas não inteiramente. Como se houvesse uma versão de você esperando para emergir, mas as circunstâncias nunca pareciam permitir. Essa sensação, essa espera silenciosa, não era fraqueza, não era falta de direção, era preparação. Tudo o que você viveu até aqui, cada desvio, cada noite difícil, cada momento em que você se perguntou se estava no caminho certo, tudo isso estava-te conduzindo para este ponto. Porque o que acontece entre 17 e 20 de fevereiro não é apenas um evento astronómico. É um portal de 3 camadas e cada camada ativa uma dimensão diferente da sua existência. Pense nisso como uma porta que possui 3 fechaduras. O eclipse solar do dia 17 gira a primeira chave. A concentração planetária em Aquário gira a segunda. E a conjunção de Saturno com Netuno no dia 20 gira a terceira. Somente quando as 3 chaves são giradas, a porta se abre por completo. E essa porta, neste momento da história, não se abria há milénios. A primeira camada desse portal é a camada da revelação. O eclipse solar anular em Aquário funciona como um espelho cósmico. Ele não mostra o que você quer ver, ele mostra o que precisa ser visto. Nos dias ao redor do eclipse, verdades que estavam escondidas começam a surgir. Padrões que você repetia sem perceber ficam visíveis. Relacionamentos que já não servem ao seu crescimento mostram suas fissuras com clareza. E, ao mesmo tempo, possibilidades que você nem sabia que existiam começam a se revelar, como estrelas que só aparecem quando a luz do dia se apaga. Esta camada pede coragem, porque a revelação nem sempre é confortável. Às vezes, o que precisa ser visto é exatamente aquilo que você passou anos evitando. Mas lembre-se do símbolo do eclipse anular. Mesmo no momento de maior escuridão, um anel de luz permanece. Isso significa que a revelação, por mais intensa que seja, nunca vem para destruir. Ela vem para libertar. A segunda camada é a camada da dissolução. 5 planetas reunidos em Aquário criam um campo energético tão concentrado que estruturas antigas começam a se dissolver naturalmente. Não estou falando de destruição violenta. Estou falando do tipo de dissolução que acontece quando a neve derrete na primavera. A forma antiga desaparece, mas a água que resta nutre a terra para que algo novo possa crescer. Crenças que você carrega desde a infância, medos que herdou de gerações anteriores, limitações que você aceitou como verdades absolutas. Tudo isso começa a perder força durante esses 4 dias. Essa dissolução pode se manifestar de formas diferentes para cada pessoa. Alguns sentem como se o chão estivesse se movendo, uma sensação de instabilidade que na verdade é o solo antigo cedendo espaço para um terreno mais sólido. Outros percebem que conversas que antes pareciam impossíveis de ter, agora fluem com naturalidade. Outros ainda experimentam uma clareza súbita, como se uma névoa que cobria seus pensamentos há meses se dissipasse de repente. Cada experiência é única, mas todas apontam na mesma direção. O velho está sendo lavado para que o novo possa ser plantado. E então chegamos à terceira camada, a mais profunda de todas, a conjunção de Saturno e Netuno no grau 0 de Áries. Para compreender o poder dessa conjunção, é preciso entender o que cada um desses planetas representa. Saturno é o arquiteto do zodíaco. Ele constrói, estrutura, define limites e exige disciplina. Quando Saturno toca algo, ele solidifica. Ele transforma sonhos vagos em planos concretos, ideias abstratas em realizações tangíveis. Mas Saturno também pode endurecer, pode criar muros onde deveriam existir pontes, pode transformar cautela em medo. Netuno, por outro lado, é o poeta do cosmos. Ele dissolve fronteiras, expande a imaginação,
conecta o visível ao invisível. Netuno é o planeta da intuição, da espiritualidade, da compaixão e dos sonhos. Mas Netuno também pode criar ilusões, pode fazer com que você veja o que quer ver em vez do que realmente existe. Pode turvar as águas quando deveria clareá-las. Quando esses dois planetas se encontram, algo extraordinário acontece. O arquiteto e o poeta sentam-se à mesma mesa. A estrutura encontra a fluidez. A disciplina encontra a inspiração. E no grau zero de Áries, esse encontro ganha uma potência que transcende qualquer conjunção comum. Porque Áries é o início, é a faísca, é a energia primordial que diz: eu existo, eu começo, eu crio. Quando Saturno e Netuno se unem nesse ponto exato, eles não estão apenas se encontrando, eles estão plantando a semente de uma nova realidade, uma realidade que combina visão com estrutura, sonho com ação, fé com compromisso. Em 1989, essa conjunção aconteceu no signo de Capricórnio, o signo das instituições, das hierarquias e das estruturas de poder. E não por acaso, o que ruiu foram exatamente essas estruturas. O Muro de Berlim, a Cortina de Ferro, sistemas políticos que pareciam inamovíveis. Agora, em Áries, a conjunção não fala de estruturas externas. Ela fala de você, da sua identidade, da sua coragem, da sua capacidade de começar de novo. Não importa quantas vezes a vida pediu que você recomeçar. E há algo mais que preciso compartilhar. 2026, na numerologia, e um ano universal 1. Quando você soma os dígitos deste ano, 2 mais 0 mais 2 mais 6 chega a 10, e 10 se reduz a 1, o número 1 e o número do início absoluto, e a primeira respiração, e o primeiro passo numa estrada que se estende por 9 anos à frente. Isso significa que tudo que você iniciar agora, tudo que você plantar durante esse portal de 4 dias, terá repercussões que se desdobram até 2034. Você não está apenas vivendo um momento cósmico, você está no ponto de partida de um ciclo inteiro. Agora pense no que isso significa para tudo que você viveu até aqui. Aquela fase em que sentiu que estava parado, que nada se movia apesar dos seus esforços, agora faz sentido. Você estava no final de um ciclo. O ano de 2025 carregou a energia do número 9, o número das conclusões, dos encerramentos, das despedidas necessárias. Tudo o que precisava acabar estava acabando. Tudo o que precisava ser liberado estava sendo liberado. E você, no meio disso tudo, talvez tenha se sentido perdido. Talvez tenha se perguntado por que as coisas pareciam tão difíceis, por que portas se fechavam, por que relacionamentos terminavam, por que projetos não avançavam. A resposta é simples, embora só faça sentido agora. Nada daquilo era fracasso. Era o universo limpando o terreno. Era a vida retirando do seu caminho tudo o que não poderia acompanhá-lo nesta nova fase. Imagine um jardineiro que, antes de plantar, precisa retirar as raízes velhas, remover as pedras, arar a terra. O jardim parece vazio e desolado durante esse processo. Mas esse vazio não é ausência, é preparação. É exatamente o que estava acontecendo com você. E agora, neste portal de 4 dias, a plantação começa. O sol está pronto. As estrelas estão alinhadas de uma forma que não se repetia há milénios. O eclipse abriu o espaço. Os 5 planetas em Aquário dissolverem o que precisava ser dissolvido. E a conjunção de Saturno e Netuno no grau 0 de Áries está dizendo com toda a força do cosmos que é hora de começar. Não amanhã, não quando você se sentir completamente pronto, agora. Mas começar não significa correr. Existe uma diferença entre urgência e pressa. A urgência vem da alma. Ela sabe que há um momento certo e que esse momento é agora. A pressa vem do medo. Ela teme que o momento passe e que você fique para trás. O que este portal pede de você é urgência sem pressa. É a determinação tranquila de quem sabe que está na hora certa, no lugar certo, com a energia certa. Saturno, o planeta da disciplina, garante que tudo o que você construir durante esse período terá solidez. Não serão castelos de areia, serão fundações reais capazes de sustentar o que você está prestes a criar. E Netuno, o planeta da visão, garante que o que você construir não será uma mera repetição do passado. Será algo novo, algo que carrega a essência dos seus sonhos mais profundos, algo que está alinhado com quem você realmente é, não com quem o mundo te disse para ser.
Essa combinação de solidez e visão é extremamente rara. Na maioria das vezes, temos uma ou outra. Temos o sonho, mas falta a estrutura. Ou temos a estrutura, mas falta a inspiração. Nesses 4 dias, o universo oferece as duas coisas ao mesmo tempo. E essa oferta é tão rara quanto a configuração celeste que a sustenta. Então, o que você pode fazer para se alinhar com essa energia? Como receber o que esses 4 dias estão oferecendo? A primeira coisa é permitir. Parece simples, mas permitir é um dos atos mais corajosos que um ser humano pode realizar. Permitir significa soltar o controle. Significa aceitar que você não precisa entender tudo para receber. Significa confiar que o seu corpo, a sua intuição e a sua alma sabem o que fazer, mesmo quando a sua mente ainda está tentando processar. Nos próximos dias, preste atenção ao que acontece dentro de você. Não busque sinais fora. Os sinais mais importantes serão internos. Uma ideia que surge sem que você estivesse pensando no assunto. Uma emoção que aparece sem motivo aparente. Um sonho que parece carregar uma mensagem. Uma vontade súbita de mudar algo que você aceitava há muito tempo. Esses movimentos internos são a forma como a energia do portal se comunica com você. Cada pessoa recebe essa comunicação de uma maneira diferente, e nenhuma é mais válida que outra. Algumas pessoas sentirão isso no corpo. Pode ser uma fadiga incomum, como se o corpo precisasse de mais descanso do que o habitual. Pode ser o oposto, uma energia que parece não ter fim, uma vontade de mover e criar. Pode ser um calor que aparece no peito ou nas mãos, um formigamento sutil. Todas essas manifestações são normais. São o seu sistema energético se recalibrando. Outras pessoas sentirão mais no campo emocional. Lágrimas podem vir sem explicação. Uma alegria silenciosa pode se instalar no coração. Memórias antigas podem ressurgir, não para causar dor, mas para serem finalmente liberadas. E há aqueles que talvez não sintam nada de imediato. E isso também é perfeito. Nem toda semente germina no mesmo dia em que é plantada. Algumas precisam de dias no escuro antes de romper a terra. Se você não sentir nada de extraordinário entre o dia 17 e o dia 20, isso não significa que nada está acontecendo. Significa que o seu processo é mais silencioso, mais interno, mais profundo. A transformação pode se revelar daqui a dias, semanas ou meses. Confie no seu próprio ritmo. O que eu peço é que, durante esses 4 dias, você reserve pelo menos alguns minutos para ficar em silêncio consigo mesmo. Não precisa ser uma meditação formal. Não precisa ser um ritual elaborado. Apenas silêncio. Apenas presença. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e simplesmente pergunte a si mesmo: o que precisa nascer em mim agora? Não force uma resposta. A resposta virá quando estiver pronta, e quando vier, você a reconhecerá. Se este conteúdo tocou algo dentro de